Bem-vindos. Esta é a última entrevista de uma série que a rádio e a televisão pública levaram até si com os candidatos à Assembleia da República. Este é um espaço para conhecer e analisar as ideias e as propostas dos candidatos pelo Círculo dos Açores às eleições do próximo domingo. A nossa convidada hoje é Isabel Almeida Rodrigues, tem 54 anos, é jurista e é a primeira candidata do PS. Isabel Rodrigues sucede a Carlos César, que é uma figura histórica do partido, foi presidente do Governo Regional, presidente do partido a nível nacional. Sente-se à altura deste desafio? Queria primeiro começar por cumprimentar-vos, cumprimentar quem nos acompanha através da rádio e da televisão dos Açores. E também hoje permitam-me que endereço uma palavra de solidariedade a todas as pessoas que foram afetadas pelas intempéries na sequência da passagem do furacão Lourenço. Respondendo à sua pergunta, é verdade que Carlos César é e será sempre uma figura incontornável da história política dos Açores. E no último mandato esteve à frente não apenas dos deputados eleitos pelo Partido Socialista nos Açores, mas à frente do próprio grupo parlamentar. O que lhe posso dizer é que a lista que se apresenta a estas eleições apresenta-se muito determinada a continuar a defender com toda a intransigência que se mostre necessária os interesses dos Açores e a lutar para que se faça aquilo que ainda falta fazer. Houve um trabalho muito importante realizado ao longo dos últimos 4 anos, quer pelos nossos deputados, quer pelo próprio Governo da República, que se reverteu em resultados muito positivos a favor do país e da região, mas o facto de Carlos César tem estado muito presente nos últimos dias na sua campanha de rua, isto também tem uma leitura, esta presença assídua de Carlos César. É uma presença que eu acho natural e que eu prezo muito. Carlos César é o presidente honorário do PS Açores, é um açoriano, alguém que ama muito a sua região, é o presidente nacional do partido e, portanto, a sua presença não só prezo, como muito honra a nossa candidatura. Ele pediu uma votação destacada do PS aqui nos Açores. Essa é uma responsabilidade sua, ou seja, manter os 3 deputados na Assembleia da República? É uma responsabilidade de toda a lista e de todos os açorianos que se revêem no projeto do Partido Socialista, no sentido em que nos cabe a todos, até ao último dia da campanha, continuar a informar os cidadãos do nosso projeto e a sensibilizar para a importância de votar. Desde logo enquanto exercício de um direito político reconhecido aos cidadãos, mas de votar no PS porque acreditamos que é esse o projeto que melhor continuará a servir os Açores e o país. Se não mantiverem os 3 deputados, isso será uma derrota? Aquilo que nós pedimos para o próximo dia 6 de outubro é que os açorianos nos deem a sua confiança para que possamos continuar o trabalho que foi feito ao longo dos últimos 4 anos, quer na Assembleia da República, quer no Governo. No dia 6 de outubro, logo veremos qual é a escolha que os açorianos fazem, sendo certo que a nossa expectativa neste momento é de que os açorianos optem pelo projeto que melhor nos pode servir. Esta avaliação dos açorianos de manter os 3 deputados do PS será mais uma avaliação regional ou do trabalho que foi feito pelo Governo da República? Há um trabalho, como eu disse, muito valioso feito pelo Governo da República e pelos nossos deputados, com concretos visíveis na vida das pessoas. Desde logo, conseguiu-se recuperar a estabilidade política e a confiança no país e as próprias pessoas ganharam uma nova esperança. Hoje vive-se melhor nos Açores em Portugal uma avaliação do que aquilo regional que se vivia. Ou uma avaliação nacional umas eleições são sempre uma avaliação. Umas eleições são sempre uma avaliação do trabalho que foi feito. E o trabalho que foi feito em prol dos Açores, pela Assembleia da República e pelo Governo da República, é um trabalho que nos dá muita confiança e é com essa confiança também que nos apresentamos, ao trabalho que foi feito na Assembleia da República e não ao trabalho da Assembleia Regional. Embora
não nos apresentemos apenas pelo trabalho que foi feito, mas sobretudo pelo trabalho que é ainda necessário fazer na Assembleia da República e junto do Governo da República em defesa das açorianas e dos açorianos. Vamos a esse trabalho que é preciso ainda fazer. Um dos temas incontornáveis desta campanha do subsídio social de mobilidade, que aliás foi um tema lançado pelo próprio António Costa, como sabe, que lançou este tema a considerar que o subsídio, que o atual modelo de subsídio é absurdo e ruinoso. Que garantias pode dar que o novo modelo deste subsídio não será menos favorável ou penalizador para os açorianos e para a região? Eu gostaria de começar por lembrar que o atual modelo de liberalização das rotas aéreas trouxe níveis de mobilidade nunca antes conhecidos. Quer a mobilidade dos açorianos em relação ao continente, quer das pessoas que se deslocam de fora da região para as nossas novilhas. Aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro sinalizou é um dado que é importante ter em conta e que para quem tem sentido de responsabilidade e entende que as decisões devem ser decisões responsáveis, não pode deixar de ter em conta. O aumento da despesa com o subsídio social de mobilidade foi exponencialmente muito superior ao aumento do movimento de passageiros abrangidos por esse subsídio. Estamos a falar em 26 milhões em 2017 e 40 milhões em 2018, certo? António Costa, na deslocação que fez à região, teve a oportunidade de assumir o seu compromisso, desde logo com o princípio da continuidade territorial, que é um princípio ao qual este subsídio tenta responder, que é garantir que quem vive nas ilhas não é discriminado no acesso ao continente. Há um grupo de trabalho que está constituído e que é público, que está a analisar o atual modelo com vista a verificar as alterações que sejam necessárias introduzir, porque é preciso introduzir melhorias. Desde logo é preciso melhorar os mecanismos de fiscalização e combater a fraude, que, como sabemos, existe e que é, aliás, objeto de investigação por parte do Ministério Público e da Polícia Judiciária. É também necessário encontrar mecanismos que permitam que, nas épocas em que se registram as tarifas mais elevadas, essas tarifas possam não ser tão elevadas. Porque a verdade é que em algumas épocas do ano os açorianos acedem a tarifas bastante atrativas, às quais acresce o subsídio de mobilidade. O que nunca esteve em causa foi o próprio subsídio de mobilidade. Aquilo que temos assistido, nomeadamente por parte do PSD, foi, por um lado, tentar passar essa ideia de que estava em causa o subsídio de mobilidade e de que ele iria acabar. Por outro, apresentar uma solução que, na prática, aquilo que faria seria colocar, no mínimo em crise grave, a liberalização e a mobilidade tal como a conhecemos hoje. Diz isso? E porquê? Digo isto porque uma das condições que as companhias low cost colocaram para voar para a região foi de que os pagamentos não fossem feitos às companhias, porque isso importaria custos administrativos que elas não estão disponíveis para suportar. E não vale a comparação com as Canárias, porque os Açores têm uma população de cerca de 243 mil habitantes e as Canárias têm uma população de 2,18 milhões de habitantes. Aliás, qual é a proposta do Partido Socialista para esta situação? O próprio professor Mário Fortuna oportunamente se pronunciou, dizendo que tinha grande receio de que, se os pagamentos passassem a ser feitos às companhias, que as rotas deixassem de ser atrativas e que as companhias abandonassem essas rotas. Eu vou chegar lá. Portanto, o próprio Dr. Mário Fortuna alertou para isto, para a perda de atratividade das rotas caso esse modelo venha a ser implementado. No fundo, aquilo que o PSD está a propor é que nós voltemos a tempos antigos em que para os Açores só voavam duas companhias, que eram as únicas que tinham capacidade de suportar esses custos administrativos. O PS tem tido uma posição muito coerente. Nós, ao contrário de outros, não mudamos de ideias no decurso deste processo. Há problemas identificados no subsídio social de mobilidade. Há um grupo de trabalho que está constituído para analisar o modelo e para avaliar os seus resultados em função
da avaliação que se fizer desses resultados, é preciso duas coisas. Conseguir que as tarifas, nas épocas em que são mais elevadas, possam ser mais baixas, e isso consegue-se, por exemplo, aumentando a concorrência, é uma das coisas em que temos que apostar, e esperamos, a partir do dia 6 de outubro, continuar a contar com este Governo da República para que nos apoie também nessa matéria. E a gestão desse subsídio passará para as mãos da região, como sugeriu António Costa? A outra questão... Aí há também uma outra ideia a que se tentou passar, que foi de que os custos inerentes a esse subsídio passariam a ser suportados pela região, e isso não é verdade, nunca foi falado. A transferência de competências entre o Estado e a região tem acontecido em inúmeras matérias. Eu julgo que neste momento em que o grupo de trabalho ainda está a fazer a sua análise e ainda apresentará os seus resultados, aquilo que devemos fazer é aguardar por essa avaliação e por esses resultados, sabendo, no entanto, quais são os objetivos que queremos atingir. Nunca colocar em crise a mobilidade dos açorianos, continuar a garantir o princípio da continuidade territorial e da não discriminação, trabalhar para que seja possível baixar as tarifas nas épocas em que elas são mais elevadas, mas mantendo o valor e dos trabalhar 34 euros. Exatamente, e trabalhar para termos melhor fiscalização e combater a fraude, que é algo que é inadmissível, porque quem paga a fraude, no fundo, são os contribuintes, e não podemos honorar os contribuintes para além daquilo que é razoável e necessário para garantir este direito à mobilidade. Manter os 134 euros e o direito de reencaminhamentos dos passageiros? Eu julgo que relativamente a preços e a mobilidade dos açorianos, nunca nada esteve em causa. Vamos aguardar pelos resultados do grupo de trabalho, pela sua análise, e depois disso estaremos todos em melhores condições de, com responsabilidade, definirmos em concreto as soluções. Você admite deixar que cair a bandeira dos reencaminhamentos? Eu não estou a admitir nada. Eu estou a dizer que neste momento em que há um trabalho em curso, eu não acho razoável introduzir ruído quando há um trabalho que está em curso e é necessário aguardar pelas conclusões desse grupo de trabalho. Temos, no entanto, como eu identifiquei, os nossos objetivos muito claros. Nunca colocar em causa a mobilidade dos açorianos, o princípio da continuidade territorial, baixar preços e combater a fraude. Muito bem, outra questão incontornável, o mar. A primeira alteração da Lei de Bases da Política de Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo Nacional, acha que vai conseguir, os deputados do PS vão conseguir fazer vingar os interesses dos Açores na revisão desta Lei de Bases? Eu julgo que sim. Aliás, o compromisso de atribuir mais poderes e maior participação às regiões autónomas na gestão do mar está assumido no programa com que o Partido Socialista se apresenta às eleições. Como sabem, há uma anteproposta de lei que foi aprovada por unanimidade no Parlamento Regional, foi enviada à Assembleia da República, não foi possível, entretanto, concluir o processo legislativo, mas efetivamente nós temos identificado essa questão como uma prioridade. Por duas razões, essencialmente. Pelo enorme potencial de recursos que o mar dos Açores encerra, e que esse enorme potencial de recursos deve ter como indiscutíveis beneficiários os Açores, as açorianas e os açorianos. Por outro lado, questão não menos importante é a preservação dos ecossistemas e da biodiversidade, matéria na qual a região tem um trabalho notável, no qual foi, aliás, pioneira, através da rede de áreas marinhas protegidas que constituem o Parque Marinho dos Açores. É muito importante que as regiões tenham poderes de decisão, e uma das questões importantes que está nessa anteproposta de lei e que nós pretendemos é que o plano de ordenamento do espaço marítimo seja definido por decreto legislativo regional, precisamente para que possamos definir o que se faz, aonde se faz, como se faz
e quando se faz. Este é um recurso muito valioso para os Açores e daí a importância de geri-lo com todos os cuidados que um recurso tão valioso exige, sem pôr em causa a sua sustentabilidade. Mas há aqui a questão de soberania, que é o que tem minado, digamos, toda a decisão em relação a esta matéria. Ou seja, que o Governo da República não quer abdicar das suas competências de gestão destas riquezas do Mar dos Açores. Naturalmente que os Açores são território português e em tudo aquilo que é matéria de defesa nacional e de segurança nacional, o Estado terá que assumir as suas competências. Aquilo que nós esperamos também é que seja possível clarificar aquilo que é a gestão partilhada e o que é que cabe a cada um, sendo certo que as regiões autónomas devem ter um verdadeiro poder de decisão em relação a estas matérias que eu referi. O ordenamento do espaço marítimo, o que significa definir os seus usos e as atividades que aí podem ser desenvolvidas e em que circunstâncias podem ser desenvolvidas. Como disse, há um monte de proposta que está entregue na Assembleia da República. Já deve ter havido, de certeza, contatos com o Partido Socialista e com o atual Governo em relação a esta matéria, em relação ao Governo dos Açores, com o Governo da República. Já há alguma coisa consensualizada nesse aspecto? Se o PS voltar a formar governo... Esta iniciativa legislativa terá que ser abordada na próxima legislatura já e, portanto, é todo um processo que se vai iniciar de novo. Eu julgo, no entanto, que há duas coisas aqui muito importantes a ter em conta e que nos dão garantias de que este assunto terá muita atenção da República. Uma que já referi, que é o compromisso que está inserido no programa com que o Partido Socialista se apresenta às eleições e as próprias declarações do Secretário-Geral e Primeiro-Ministro António Costa, em que ele próprio se comprometeu com a atribuição de mais poderes às regiões autónomas na gestão do mar. António Costa, quando falou também, quando esteve nas regiões autónomas, num Conselho de Concertação entre as regiões autónomas, justamente, em sede de preparação do orçamento do Estado. Ora, esta ideia tem sido criticada por alguns partidos, mas isto não nos importa aqui. O que nos importa é perceber se esta proposta é um reconhecimento ou não de que este acerto entre o Governo Regional e o Governo da República não tem funcionado. Qual é a necessidade de institucionalizar essa relação? No último governo funcionou muitíssimo bem. No governo anterior não podemos dizer isso. Aliás, hoje é um dia excelente para lembrar uma questão. Nas intempéries, o governo do PSD mandou-nos ir à banca pedir dinheiro emprestado para fazermos face a elas. Já hoje ouvimos o Sr. Primeiro-Ministro dizer que o país está disponível para prestar aos Açores a solidariedade que nós necessitarmos para fazer face às consequências da passagem do furacão Lourenço. Portanto, a questão não se coloca pela relação que houve com o governo do Partido Socialista. A questão coloca-se, desde logo, porque há matérias que entrecruzam competências do Estado com competências da região. Como sabemos, por exemplo, a legislação nacional é subsidiária em relação à legislação da região, sempre que se trata de matéria em que a região tem competência legislativa própria. E são muitas. O ambiente, a energia, são imensas as matérias onde há aqui, da parte da República, uma competência que só se deve manifestar no caso de os Açores não exercerem a sua competência legislativa. Por outro lado, sabemos da experiência passada, e nomeadamente do Governo da República anterior, que é importante saber com aquilo que contamos. Ter um espaço onde, por exemplo, e como já foi referido, a propósito do Orçamento de Estado, com a devida antecedência e considerando as inúmeras responsabilidades que o Estado tem na região, em matéria de justiça, de segurança, de defesa, para dar alguns exemplos. Trata-se de salvaguardar um direito da região. Faz todo o sentido que essas questões sejam discutidas com a antecedência necessária para que possam ser devidamente ponderadas e para que as soluções que venham a ser concretizadas respondam da melhor forma possível às necessidades
identificadas. Mas isso não deveria ser a prática normal e natural entre dois governos da República e da região, para que institucionalizar há inúmeros neste exemplos de Conselho? práticas de regimentos de funcionamento de órgãos de soberania, como os parlamentos e os tribunais, que não deixando de consagrar aquilo que deveriam ser as práticas normais, estão consagrados em regimentos. Aqui o que se pretende é, através da criação deste Conselho, haver um espaço que é vocacionado para esta interação entre as regiões autónomas e o Governo da República, sendo certo que nesse espaço de concertação as regiões nunca se apresentarão diminuídas em nenhum dos seus poderes. Vão com todos os poderes que lhes são conferidos pela Constituição e pelo Estatuto Político-Administrativo. Gostaria apenas de lembrar até que esta proposta foi apresentada pelo Sr. Presidente do Governo no dia da região e foi com muita satisfação que vimos o acolhimento imediato que ela mereceu, inclusivamente no programa do Partido Socialista com que nos apresentamos a estas eleições. Isabel Almeida Rodrigues, há aqui a questão também da Universidade dos Açores. Falou que há um reforço do financiamento inscrito no artigo do Orçamento de Estado para este ano, mas que depende de uma avaliação que está em curso ainda. Ora, nós sabemos, e ainda ontem foi aqui dito pelo candidato do PSD, que o reitor da Universidade dos Açores diz que há um custo já avaliado de 10 milhões de euros anuais. Para que então essa avaliação, quantidade, digamos, externa à Universidade, que está a ser feita na Assembleia da República? Bom, eu também reuni com o Sr. Reitor e aquilo que me foi facultado foi um documento de cerca de 3 páginas, onde refere de facto que foi feito um estudo e que apresenta as conclusões desse estudo. Aliás, na ocasião, tive a oportunidade de solicitar ao Sr. Reitor se me poderia facultar o estudo, que ele não estava em condições de fazer. Portanto, eu não sei se aquilo a que o cabeça de lista do PSD, o engenheiro Paulo Muniz, se refere, é o mesmo documento que a mim me foi facultado e que não é um estudo, são as conclusões do estudo com fundamentos mais sucintos, precisamente por não se tratar do estudo. Mas o valor é idêntico ou não? Ou se o senhor deputado teve acesso ao estudo e eu não tive. Portanto, eu como não conheço o documento a que o senhor deputado teve acesso, eu não posso falar. O que eu posso dizer, e é isto que tenho dito, a Universidade dos Açores desempenha para a região um papel fundamental. E esse papel tem que ser valorizado, como tem que ser valorizada efetivamente a circunstância de ela se encontrar num espaço caracterizado pela dispersão geográfica que advém da nossa natureza arquipelágica. E tanto isto foi entendido pela República que no Orçamento de Estado de 2019 foi introduzida uma norma onde se assume a necessidade de fazer face a esses sobrecustos e que para esse efeito deverá ser feita uma avaliação. Eu ainda não tive, como disse, acesso a esse estudo. O montante de que o senhor reitor me falou é esse. Eu poderia ter 10 feito milhões. O montante de que o senhor reitor me falou. Não sei o que é que está num estudo, porque eu nunca vi nenhum estudo. Eu poderia ter feito o mesmo que o PSD fez, que era sair da reunião com o senhor reitor e dizer que são 10 milhões. A minha posição é de que eu devo ter uma atitude responsável. E, como tal, eu vou aguardar para ver esse estudo e verificar quais são as necessidades, não tendo, neste momento, nenhum motivo para duvidar da avaliação que o Sr. Reitor faz. Mas o Sr. Reitor falou em 2 valores, segundo 2 cenários diferentes. Um valor de 5 milhões e um valor de 10 milhões. E daí a importância de se conhecer o documento. Isabel... E, portanto, eu nesta matéria não gostaria de adiantar mais, porque sem conhecer o documento eu julgo que não estou em condições e que não seria responsável da minha parte de fazê-lo. Neste momento o Partido Socialista, ou os Açores, têm 4 deputados, têm 3 deputados na Assembleia da República. É a ambição do PS ir a um 4º deputado e ficar com 4 deputados contra um do PSD?
A ambição do PS, e julgo que se refere ao resultado das eleições no próximo dia 6 de outubro, é receber a confiança dos açorianos. E achamos que essa confiança nos pode ser concedida pelo trabalho que foi feito, pelas provas que estão dadas, quer das conquistas que se obtiveram a nível de medidas nacionais, como o aumento do salário mínimo em 20%, o aumento do salário médio nacional em 9%, a redução das pessoas em situação de privação material severa, mas também, relativamente aos Açores, nós pela primeira vez tivemos o cumprimento integral da Lei de Finanças Regionais. Mas também pela primeira vez mais partidos a candidatarem-se a estas eleições. Isto pode significar que o Partido Socialista pode ficar com menos deputados, atendendo ao largo espectro de partidos que surgem também à esquerda? Esta lista, como eu disse, apresenta-se a estas eleições muito confiante no trabalho feito, e eu queria concluir o que estava a dizer há bocadinho, a comparticipação nas obrigações de serviço público, a reciprocidade nos cuidados de saúde, mas apresentamos um encontro marcado para sexta-feira, para um debate nesta altura, ainda para destas situações. Uma última pergunta. A que comissão gostaria de pertencer na Assembleia da República, porque é a primeira candidata e está eleita? A questão das comissões, há muitas comissões que interessam aos Açores e eu acho que é importante termos essa noção, porque discutem-se em comissões diferentes, como na Comissão de Economia, onde se discutem os transportes, na Comissão de Agricultura e Mar. Tem que responder os concretamente. deputados podem ser efetivos em duas comissões, suplentes em outras duas, e podem participar desde que devidamente articulado com o grupo. Eu quero estar naquelas comissões em que estejam em causa a defesa dos interesses dos Açores naquele momento. E por isso é que estava a dizer que acho que é importante saber-se. Podemos ser efetivos em duas, suplentes em outras duas e assistir a qualquer outra comissão, desde que previamente articulado com o grupo parlamentar. E o que é importante é que, qualquer que seja a comissão onde forem discutidos assuntos que importam à região, que os Açores e o Partido Socialista estejam lá representados. Isabel Almeida Rodrigues, cabeça de lista do PS Açores à Assembleia da República, obrigado por ter vindo aqui a esta entrevista.